Então, meus amores, dando continuidade à nossa quarta-feira, hoje vocês sabem que dia do mês é hoje? Então, hoje é dia 2 de setembro. Quando a gente estava na escola, né? Quando chegava nessa semana que nós chamamos de Semana da Pátria, já estávamos aí, fazia dias, ensaiando o desfile do dia 7 de setembro, porque ia dar início à Semana da Pátria. Vocês sabem que a pátria, a nossa pátria, é o Brasil. E aí no dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. E aí a gente todo dia estava lá na nossa fila, em posição de ordem, né? Ensaiando o hino nacional. Porque o hino nacional faz parte da nossa pátria, da nossa nacionalidade. E aí eu vou hoje passar um videozinho para vocês falando sobre a independência do Brasil. Porque nós começamos a semana para falar nisso, né? E aí vocês vão assistir esse vídeo e vão ver direitinho como é legal falar sobre a nossa pátria. Que se a gente estivesse na escola, todo dia nós íamos falar um pouquinho sobre isso. Mas como nós não estamos, a tia selecionou aqui um videozinho bem legal para você assistir, tá certo? Vamos lá assistir? Vamos prestar atenção na música e nas imagens, porque as imagens ensinam as coisas pra gente. Então, através do vídeo e das imagens, vocês vão aprender alguma coisa, tá? Eu vou contar para vocês uma historinha muito legal hoje. Ela se chama A Independência do Brasil. A história se passa em um país muito bonito e rico, cheio de plantas, flores e muitos animais. Desde que os portugueses chegaram no Brasil, no ano de 1500, o Brasil passou a ser colônia de Portugal. Mas o que isso significa? Significa que os governantes de Portugal podiam ocupar e explorar as terras brasileiras. Muitos anos se passaram e essa situação continuou assim. Foi então que o rei de Portugal teve que se mudar para o Brasil. Ele pegou o navio, colocou toda a sua família e veio para o Brasil. Morou aqui por alguns anos, mas ele teve que voltar. Quando ele voltou lá para Portugal, ele deixou aqui no Brasil o seu filho para governar o país, e o nome dele era Dom Pedro I. Esse príncipe gostava muito do Brasil. E as pessoas do Brasil também gostavam dele, porque ele era diferente do seu pai. Portugal passou a ter conflitos com os governantes aqui do Brasil, porque ele queria que o Brasil dependesse para sempre dele. Porém, Dom Pedro I não achava isso certo. Então, ele começou uma luta para mudar isso. E no dia 7 de setembro, ele foi até a beira de um rio, chamado Rio Ipiranga, e levantou a sua espada e gritou: "Independência ou morte!" Desse dia em diante, o Brasil passou a ser livre. E é por isso que todo dia 7 de setembro nós comemoramos. Então, meus amores, vocês viram aí a historinha como é bem legal? Quem prestou atenção no nome do príncipe? Dom Pedro, muito bem. E vocês prestaram atenção como era o nome do rio? Que ele foi lá perto com a espadinha para dar o grito? Será Rio Mearim? Não, né? Era o Rio Ipiranga. Por isso que no hino está dizendo, fala do Rio Ipiranga. E vocês viram qual foi a frase que ele falou quando ele levantou a espada? Independência ou morte, né? Ele estava lutando pelo Brasil e a partir dali o Brasil ficou sendo independente. Por isso, como está dizendo lá no vídeo, que todo 7 de setembro a gente comemora a independência do Brasil. Eu espero que você tenha gostado e que você tenha aprendido algumas coisas sobre o dia da independência do Brasil com esse videozinho, tá certo? Agora, eu e o Theo vamos ficar aqui, ó,
Prestando atenção também, ó, lembrando do hino, lembrando do Dom Pedro e até esperando vocês até na próxima aula, tá certo? Um cheiro grande e até amanhã. Tchau, amores. Bom dia.